Quando falamos sobre pecado, geralmente pensamos em coisas terríveis, como adultério, assassinato e blasfêmia contra o Espírito Santo. No entanto, existem outros pecados que também não agradam a Deus, mas muitas vezes não lhes damos a devida atenção, considerando-os comuns em nosso dia a dia. Precisamos compreender que esses erros ainda são ofensas a Deus, mesmo que tenham se tornado parte de nossa rotina. A Bíblia nos ensina: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo pecado é prejudicial, pois nos separa da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso, é crucial reconhecermos e nos arrependermos de cada um dos nossos erros. Sejam bem-vindos, irmãos. Eu sou Sandro Wagner e esse é o canal Edição da Família. Hoje, quero abordar 4 pecados muito comuns em nossas vidas que desagradam profundamente ao Senhor. Mas antes disso, peço que deixem o seu like e se inscrevam no meu canal para receberem os próximos vídeos que postarei. Primeiro pecado: a mentira. O rei Salomão nos ensina em um de seus provérbios: o Senhor abomina os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Por vezes, achamos que uma pequena mentirinha, aqui e outra ali, não tem importância. Contamos uma mentira no trabalho, escondemos algo do nosso cônjuge ou enganamos um amigo. E assim seguimos. No entanto, a mentira é algo terrível. Além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até mesmo matar, como aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia nos conta que esse casal ajudava a sustentar a igreja após a ressurreição de Cristo. Certo dia, eles venderam um terreno para doar o dinheiro à obra do ministério, mas decidiram guardar parte do valor para si, escondendo isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e o preço que Ananias e Safira pagaram foi alto. Devemos compreender que não foram as riquezas retidas que os condenaram, mas sim a mentira para esconder tal fato. Vejam a gravidade de uma simples mentira? Compreendem o quão perigosa ela pode ser? Abandonem, pois, esse pecado o quanto antes, pois o Senhor abomina os lábios mentirosos. Escolham a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado: o egoísmo. Em uma de suas cartas, o apóstolo João nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, assim também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para ele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Meus irmãos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ações e em verdade. Em meio à correria da vida, é muito fácil cairmos no pecado do egoísmo. Preocupamo-nos tanto com nossas coisas e problemas que nos esquecemos dos desamparados que precisam de nossa ajuda para se levantar. Pensamos: aquela pessoa sofrendo ali do outro lado da rua, não é problema meu, alguém irá ajudá-la. No entanto, essa atitude desagrada profundamente a Deus. De que adianta afirmar ser cristão, se não colocamos em prática os ensinamentos de Cristo? Caso contrário, seremos apenas religiosos, assim como os personagens da parábola do bom samaritano. Em Lucas 10, Jesus conta a história de um homem viajando de Jerusalém a Jericó. Durante sua jornada, foi assaltado e gravemente ferido por bandidos. Apareceram um sacerdote, um levita e, finalmente, um samaritano. Os 2 primeiros eram religiosos conhecedores da palavra de Deus, enquanto o terceiro era considerado um inferior por ser inimigo dos judeus. O surpreendente dessa parábola é que, enquanto os religiosos ignoraram o homem ferido, o samaritano, considerado ímpio, fez tudo o que pôde para ajudá-lo. Jesus, nessa parábola, critica o egoísmo no coração dos crentes. Por conhecerem os mandamentos de Deus de amar ao próximo, o sacerdote e o levita tinham a obrigação de socorrer aquele homem. Mas como não havia ninguém observando, ignoraram o fato, desviaram o caminho e deixaram o homem à beira da morte. Essa postura mostrou que eles não tinham um verdadeiro relacionamento com Deus, nem com o próximo. Eles eram falsos e hipócritas. Não podemos resolver todos os problemas do mundo, mas o mínimo que podemos fazer, como cristãos, é ter compaixão pelo sofrimento alheio. O egoísmo é um pecado, demonstra falta do amor de Deus no coração. Terceiro pecado: a inveja. Este é outro pecado muito comum em nossas vidas que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado grave,
que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem sente inveja não consegue se alegrar com as bênçãos alheias e pode até mesmo odiar o irmão que possui o que cobiça. Isso foi exatamente o que aconteceu com Saul, que começou a ver sua vida e seu reinado se desfazendo quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi matar o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins e músicas alegres. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que lhe falta para ser rei? Daí em diante, Saul passou a olhar com inveja para Davi. Nessa passagem, vemos que Saul ficou cego espiritualmente devido à inveja da popularidade de Davi. As pessoas estavam celebrando a vitória do exército de Israel e honrando o rei, mas ele só conseguia enxergar o reconhecimento dado a Davi, que era apenas um soldado naquele momento. Notem que, se a música tivesse dito apenas que Saul havia matado 1000, ele estaria satisfeito, pois era uma grande conquista. No entanto, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre eles. Assim, a seu ver, o grande sucesso de Saul nas batalhas foi diminuído, como se um homem que matasse 1000 nas batalhas tivesse feito algo insignificante. O invejoso quer ser o melhor e o maior, não se contentando em ser excelente naquilo que faz. E se continuarmos a leitura do livro de Samuel, veremos que, depois desse episódio, Saul se afastou da presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com suas emoções. Como resultado, teve sua vida e seu reinado destruídos. Não permitam que a inveja vos cegue e vos afaste do Senhor. Escolham viver e andar pelo Espírito de Deus, pois somente Ele é capaz de afastá-los do pecado. Em vez de invejar, escolham amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Quarto pecado, a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Quando uma oração não é atendida ou um sonho é frustrado, nos revoltamos e começamos a murmurar e a duvidar do poder e da bondade do Senhor. Contudo, saibam que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. A Bíblia diz: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas se rebelaram contra Moisés. Deus não gostou nada dessa atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, que o havia escolhido. Então, Moisés orou e disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence, e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão pegar incensários e colocar neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher, será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens se reuniram com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. No entanto, a rebeldia é uma armadilha mortal que só traz problemas. Procurem fazer a vontade de Deus e estarão seguros. Esses são 4 pecados que desagradam a Deus. Eu sei que há muitos outros, mas quis focar nesses. Se os têm praticado, abandonem o quanto antes. O Senhor vos ama muito e quer que vivam em comunhão com Ele. Peçam perdão por suas falhas e creiam que somente Deus pode mudar suas vidas. Se gostaram desta mensagem, inscrevam-se no meu canal e compartilhem este vídeo com seus amigos. Deus vos abençoe.